Olá pessoal, eu sou o Ricardo Silva e este é o canal Livre Pensamento. Hoje eu vou estar fazendo a resenha de mais um livro e tratando sobre um assunto importante dentro da Igreja Evangélica Brasileira. O livro que eu vou estar indicando para vocês é este, Feridos em Nome de Deus, autora Marília César de Camargo, editora Mundo Cristão. Este é um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Marília César de Camargo, que é uma jornalista, ela traz vários relatos verídicos de pessoas decepcionadas com a fé. Na verdade, o livro trata sobre o abuso espiritual de muitos líderes eclesiásticos que oferecem, fazem promessas e depois as pessoas não recebem aquilo que foi prometido, depois de cumprirem com votos, depois de participarem de várias campanhas que são realizadas na igreja. O livro também traz uma abordagem que chamou minha atenção. Nem sempre são líderes eclesiásticos ferindo as ovelhas, mas também ovelhas ferindo os líderes eclesiásticos, os pastores. Eu gostaria de te convidar para ler um texto comigo no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Este texto acontece exatamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus sabia a intenção que estava no coração daquela multidão. Eles não procuravam Jesus porque Jesus era a essência da sua adoração, mas porque Jesus tinha pão para oferecer, tinha peixe para oferecer. A mesma coisa se compara a essa multidão de hoje. Quando nós vemos essas igrejas neopentecostais cheias, e muitas delas no seu programa de televisão usam propagandas agressivas, oferecendo o bem material e trazendo relatos de pessoas que eram fracassadas e que agora são milionárias. Então as pessoas se sentem seduzidas por isso. Na verdade, existe hoje um câncer dentro da igreja evangélica brasileira que se chama teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade teve a sua origem com William Hezekiah Kenyon, mas o maior propagador dessa teologia foi o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin que também é o responsável por trazer a unção do riso. A teologia de Kenneth Hagin é destruidora para a igreja cristã brasileira. E existem hoje muitos discípulos de Hagin aqui no Brasil e também pelo mundo, espalhando essa falsa teologia, essa teologia estragada, essa teologia que vem corrompendo o verdadeiro evangelho. É importante que nós venhamos nos atentar a estes movimentos e o quanto essas pessoas se tornam cegas e persuadidas por esses líderes que, através da sua lábia, levam essas pessoas a participar das suas campanhas e dos seus votos. Mas também temos que entender um outro lado. Grande parte dos pastores das igrejas neopentecostais são pressionados para arrecadar. Então eles usam de loucuras, de campanhas malucas para levar o povo a ofertar. Na verdade, arrancar aquilo que o povo tem. Atualmente, com certeza vocês viram, um apóstolo que emprestou a sua camisa suja de sangue a um dos líderes da sua igreja, e esse líder pegou essa camisa suja de sangue, passou em um grande lençol branco, aonde esse lençol foi estendido, e as pessoas passavam debaixo desse lençol, dizendo que iriam receber milagres através do sangue deste apóstolo. Então não é a suficiência do sangue de Cristo, é o sangue do apóstolo.
E nós somos responsáveis por criar esses bezerros de ouro. Assim como Israel no Antigo Testamento cria um bezerro de ouro e o povo adora, hoje existem bezerros de ouro dentro das igrejas evangélicas. Estrelas que são adoradas, e entre eles estão cantores e líderes, pregadores que são idolatrados e seduzem também o povo a serem participantes dessa teologia contaminada, que é a teologia da prosperidade, e muitas pessoas almejam também ter a mesma posição destes líderes. Eu te convido a ler mais um texto bíblico comigo que está em 2 Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro já falava sobre isso. Esse texto é atual, que fariam comércio da igreja, que falsos mestres fariam heresias, cometeriam práticas detestáveis. Hoje nós temos uma escola bíblica fracassada em muitas comunidades de fé. O povo não quer aprender a Bíblia, o povo não quer conhecer da Escritura. O povo quer ir atrás da profecia, o povo quer ir atrás do bem material, assim como aquela multidão ia atrás dos pães. A multidão não queria o pão da vida, a multidão não queria Jesus, queria apenas aquilo que Jesus tinha para oferecer. De um outro lado também nós vemos pessoas fragilizadas, pessoas que estão desesperadas, que querem imediatamente suprir as suas necessidades, e elas recebem desse falso evangelho, desse falso alimento, e elas são feridas por não receberem aquilo que tanto desejam, por causa desses maus líderes que vêm persuadindo o povo e os conduzindo a um caminho de morte. Então, a você que é líder, você que é uma pessoa conhecedora da palavra, está na hora da gente se levantar como uma voz, como os antigos apologetas faziam, como muitos apologetas dessa geração estão fazendo. Não vamos nos calar e não vamos nos corromper com esse falso evangelho. Vamos falar a verdade. Então eu te convido a ler esse livro, Feridos em Nome de Deus. É um livro essencial que vai nos conduzir a uma fé saudável. É um livro que traz exatamente um discurso e nos mostra a realidade que está por trás de muitas pessoas que ingressam nessas igrejas neopentecostais e se ferem em nome de Deus.